Meus alunos e alunas do Edila Mello, professor Soares, trazendo aqui mais uma videoaula para vocês, onde irei estar comentando os novos conteúdos que compõem o componente curricular matemática lá no caderno 6, que vocês receberam. Lembrando que essas atividades do caderno 6 vocês irão devolver na escola, mas as atividades propostas aqui nas nossas videoaulas vocês irão copiar, responder, tira uma foto e manda aí pelo WhatsApp, tá certo? Então, aqui primeiramente, aqui nessa página inicial, nós temos a forma decimal dos números racionais. Então, o número racional são aqueles números que são escritos em forma de fração, Lembrando para vocês, se nós temos, por exemplo, uma simbologia, o número 1, vamos fazer aqui um exemplo para vocês, se você tem o número 1, essa barrinha aqui e o 2 embaixo, nós vamos ler como um número racional fracionário, ou seja, aqui é uma figura que você representa uma figura que foi dividido em duas partes e que cada uma dessas partes aqui corresponde a que nós chamamos de 1/2, ou seja, meio. O que a gente vai aprender aqui é como escrever esse número fracionário, que é um número racional, escrever ele na sua forma decimal. Então, inicialmente, vamos fazer aqui uma leitura dessa página introdutória, Aqui nós vamos encontrar os números racionais são utilizados em diferentes ambientes, como mercados, postos de combustível, nas compras que nós fazemos, essas medidas aqui em lojas, Note que a escrita desses números na imagem ao lado aparece na forma decimal e não na forma fracionária. Então, que imagem é essa? Nessa imagem podemos ver uma lista de compras de mercado organizada em 5 divisões. Quais são elas? Então, se você observar aí, as divisões que ele está se referindo são exatamente estas, Tem o item, a categoria, quantidade, preço e o total. Por exemplo, você tem aqui o leite, é um item, e a categoria dele é laticínios, 5 caixas, e aqui aparece o valor de cada caixa é 3,59, Então, esse número 3,59, que aqui para nós representa R$ 3,59, é o exemplo de um número escrito na forma decimal. São esses números que nós comumente chamamos de números com vírgula, Então, aqui esse 5 caixas a 3,59, o total vai ser 17,95, no caso, R$ 17,95. Então, nós temos aqui outros produtos, que você pode verificar. Tem um arroz, 5 quilogramas, o quilograma 2,25, o total 11,25. Então, aqui nós temos vários números que estão escritos na sua forma decimal. 22,00, 2,54, 2,50, 27,15. Então, o que diz aqui? Podemos perceber também que essas divisões estão organizadas em colunas e há uma indicação de quantidade. Observe, por exemplo, que no item arroz, a quantidade é representada por 5, enquanto na carne aparece a representação 1,5. Nós temos aqui 1,5, que já é um número não inteiro. Veja que é um número não inteiro, exatamente porque tem essa vírgula, escrito na forma decimal, ou seja, escrita na forma decimal é escrever o número com essa vírgula, 1, Na parte abaixo da lista podemos perceber outros números escritos na forma decimal que representam a totalização dos valores gastos por categoria. Então nós temos aqui, nessa parte de baixo, tem
o total lá da mercearia 39,68, o laticínios 27,39, a carnes 27,15, aves 22, outros 11,48, e aqui vem uma interrogação aqui para o total, né? Então aqui diz o seguinte: considerando cada um dos valores que você saberia informar o valor da compra? Observe as cédulas no bolso que serão entregues para o pagamento dessa compra. Então você vê aqui no bolso aqui do rapaz tem uma cédula de 50, duas de 50, um de 100, um de 5 e um de 2. Ao todo ele tem 205, aliás, ele tem 207 reais, né? 100, 150, 207 reais. Esse é o valor que ele tem no bolso. Você saberia dizer qual o troco que ele receberia? Sua família costuma elaborar uma lista de compras? Claro, né? Que você quer fazer uma compra, tem que ver se o dinheiro lá é possível, né? Se dá para comprar, né? E conseguir pagar. Então vamos aqui. Se você tem dificuldade em responder essas perguntas, a gente vai estar explicando para vocês aqui o conteúdo e que vocês possam estar observando, vendo com atenção. Olha, eu estou aqui agora na página 172. O que diz aqui? A representação decimal. Observe o cubo grande. Esse cubo grande é exatamente essa figura que está aqui. Esse é o cubo grande que ele está se referindo. Então observe o cubo grande. Ele vale uma unidade, ou seja, ele todo aqui para nós é a nossa unidade. Ele vai ser dividido em 10 partes iguais. Obtemos 10 placas como esta, ou seja, ele foi dividido em 10 partes iguais, 10 placas iguais a esta aqui. Dividindo a unidade, ou seja, dividindo essa unidade em 100 partes, dividindo essa unidade em 100 partes iguais, obtemos 100 barras como esta. Ou seja, aqui eu tenho uma barrinha que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 100 barras como esta aqui. Você pode observar que aqui em cima eu teria 10, aqui ó, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dividindo a unidade em 1000 partes iguais, obtemos 1000 cubinhos como este, ou seja, esses verdinhos aqui, se você sair contando eles, você teria 100 aqui nessa placa de baixo, 100, 200, 300, 400, 500, até chegar aqui em 1000 cubinhos. Então lembra aqui do inteiro, que foi dividido em 10 placas, aqui as 10, seriam essas tudo 10. Ele dividido em 100 partes, obteríamos 100 barras como esta, e dividindo em 1000 partes, obteríamos 1000 cubinhos como esse verde que está aqui. Então aqui vem os questionamentos para a gente fazer. Pense e responda. Que fração do cubo grande a placa representa? Então, que fração do cubo grande uma barra representa? Que fração do cubo grande um cubinho representa, né? A gente vai comparar aqui a fração do cubo grande, um cubinho. Então aqui vamos começar aqui por esse. A fração que vai representar aqui seria como 1, você vai ter 1 sobre 1000. Então ficaria assim, 1 sobre 1000. A fração do cubo grande, um cubinho representa 1 milésimo, né? Como também a fração do cubo grande, uma placa representa. Uma placa do cubo grande vai representar aqui no caso 1 sobre 10, 1/10, né? Ou seja, essa placa, essa primeira nessa placa, o cubo foi dividido em 10 partes. O cubo grande dividido em 10 partes. Então cada uma delas representa 1 sobre 10. O segundo, que fração do cubo grande uma barra representa? Então a gente vê que
cada uma dessas barras foi dividido em 10 partes, né? Então, eu tenho 10 placas grandes, cada uma tem 10, então eu teria 100 barrinhas, né? Então, no todo, cada barrinha dessa que representa aqui amarelo, o número fracionário que representa essa situação vai ser 1/100º, ou seja, nós temos 100 barrinhas amarelas aqui nesse cubo, né? Você pode ver que se nós formos contar aqui essa barrinha amarela, só aqui ela teria 10 aqui, nessa parte, né? A sua frente amarela, então teria mais uma, dá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que nós temos 10 placas, então vai ficar 100 barrinhas amarelas e o número fracionário que representa essas barrinhas é cada uma delas 1/100º, tá certo? Então vamos agora falar aqui unidade decimal. O que significa isso? Então vamos ler aqui com vocês que a gente vai entender. Ó, toda fração decimal de numerador 1 e denomina unidade decimal. Ó, vou ler novamente. Toda fração decimal de numerador 1 é denominada unidade decimal. Então eu tenho aqui 1, tem a barrinha que a gente fala da divisão, você lê dessa maneira. 1/10 é uma unidade decimal de primeira ordem, que é representada por 0,1. Ou seja, 1/10, a sua escrita na forma de número de unidade decimal, o número decimal é 0,1. 1/10 igual a 0,1 e a leitura você vai dizer 1/10. Aqui nós temos 1/100. É uma unidade decimal de segunda ordem, que é representada por 0,01, que representa 1/100º, né? A maneira que você vai ler 1/100º. E depois nós temos aqui o número 1, só que o denominador é 1000, é 1/1000. É uma unidade decimal de terceira ordem, que é representada por 0,001, que nós chamamos de 1/1000. Veja aqui como é que representa esse 1/1000, 1/1000, a sua forma decimal é 0,001. E 1/10.000 é uma unidade decimal de quarta ordem, que é representado por 0,0001, que aqui para nós representa 1/10 de milésimo. Então eu tenho aqui décimo, centésimo, milésimo e aqui a quarta ordem, décimo de milésimo e assim por diante. Utilizando o quadro posicional ou quadro de ordens, temos a seguinte situação. Nós temos aqui ordens inteiras e temos aqui as ordens decimais. Lembrando, quando a gente estuda os números inteiros, né, os números naturais, nós temos lá no valor posicional unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui nas ordens decimais, depois da parte inteira, a vírgula, você tem a primeira é décimo, a primeira casa depois da vírgula décimo, a segunda centésimo, a terceira milésimo, a quarta décimo de milésimo, a quinta centésimo de milésimo e a sexta nós chamamos de milionésimo, né? Então são números cada vez menores. Então o que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, o número 1, que é a unidade inteira, tá aqui, né? 1. Aí eu tenho 0,1, ou seja, 0,1 décimo, 0,01 centésimo, 0,001 milésimo e 0,0001, que nós chamamos o décimo de milésimo. Então, na representação decimal dos números racionais, a vírgula separa a parte inteira da parte
decimal, tá certo? Ó, a vírgula, ela vai representar a parte inteira da parte decimal. Saiba que um número inteiro pode ser escrito na forma decimal. Por exemplo, o número 1 pode ser escrito como 1,0, 1,00, 1,000, conforme a necessidade, né? Porque se você está falando de alguns momentos que tem um número que usa duas casas decimais, outro usa apenas uma casa decimal, outro usa 3 casas decimais, né? Então dependendo da necessidade, você usa um 0, ou 2, ou 3, ou 4, né? Tá certo? Mas esse 0 após a vírgula, ele não tem valor, né? Nesse caso aqui ele não tem valor. Nós temos aqui agora números racionais na forma decimal. Então, observe como escrever uma fração decimal na forma decimal. Ou seja, a fração decimal, pessoal, quando vocês estiverem estudando, fração decimal são essas frações que têm denominador 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, ou 100.000. Então, elas são chamadas de frações decimais. Então, como escrever essas frações decimais, como podemos escrevê-las na sua forma decimal. Então, por exemplo, nós temos aqui 17 décimos. É igual, veja que o 17 ficou separado nessa soma de 10 mais 7. E o denominador 10 é o mesmo. Então, se eu tenho 10 mais 7 sobre 10, eu posso separar escrevendo 10 sobre 10 mais 7 sobre 10. Esse 10 sobre 10 é igual a 1. Ou seja, sempre que eu dividir um número por ele mesmo, eu tenho a unidade, então o número 1. Então aqui vai ficar 1 mais 7 décimos, escrito aqui na sua forma mista 1 inteiro e 7 décimos, e lembrando que 7 décimos na sua forma decimal é 0,7, aqui vai ficar 1,7, 1 inteiro e 7 décimos. A mesma situação aparece aqui. Eu tenho 249 centésimos, separamos 200 mais 49, fazemos essa adição, 200 sobre 100, ou seja, o numerador e o denominador nós vamos formar essa fração. Quando eu dividir 200 por 100, eu tenho aqui o número 2, né? 2 inteiros, e 49 centésimos. Lembrando que 49 centésimos é 0,49, né? Então, eu vou ficar com 2 inteiros e 49 centésimos. Continuando, eu tenho aqui 8 milésimos. 84 milésimos, nós podemos separar 84, nós podemos decompor nessa adição de 80 mais 4, né? Aqui ficou 80 milésimos mais 4 milésimos, né? Então vai ser igual a 0,084, né? Eu tenho 8 centésimo e 4 milésimo, ou 84 milésimo, né? Da maneira de você ler. Lembrando que esse número que está aqui, esse 80 milésimos, você pode escrever ele como sendo 0,8, né? 0,080, e aqui eu tenho 0,004, né? Juntando esses dois, eu vou ter 480, né? Fazendo essa soma, você vai ficar assim, 0,080 mais 0,004. Juntando aqui, eu tenho 0,84 milésimos. Então, colocando no quadro de ordens. Então, verificar como é que vai ficar aqui. Nós temos aqui o 0, que é a parte inteira, aparece aqui nas 0 unidade, vírgula, 0 dezena, 8
centésimos e 4 milésimos. Então, lembrando, ó, eu tenho aqui décimos, que é a primeira casa depois da vírgula. Depois, a segunda casa, eu tenho centésimos e aqui eu tenho milésimos, certo? Então, números como 1,7, números como 2,49, números como 0,084 são denominados números na forma decimal. Observe agora a representação fracionária desses números. Eu tenho 17 décimos, ou seja, 17 sobre 10. A representação decimal é 1,7 e na forma de número misto, 1 inteiro e 7 décimos. 249 centésimos, 2,49, parte decimal e a parte inteira, o número 2, 2 inteiros de 49 centésimos. E aqui 84 milésimo, eles não pode ser escrito aqui na sua forma, a sua forma mista, né? Já que na forma mista tem que aparecer uma parte inteira, né? E aqui nós não temos parte inteira, certo? Existe outra maneira de escrever uma fração decimal na representação decimal. Existe outra maneira de escrever uma fração decimal na representação decimal. Então, nessa maneira, tomamos apenas o numerador e colocamos uma vírgula, de modo que a quantidade de algarismo na parte decimal, contada da direita para a esquerda, seja igual à quantidade de zeros que aparece no denominador. Por exemplo, nós temos aqui 17 sobre 10. Então, nós vamos escrever 17 e vamos colocar a vírgula. Tem uma casa, tem um zero, né? Então, você bota uma vírgula e entre a parte inteira e a parte decimal fica aqui separado, né? A parte inteira da parte decimal. Então aqui eu escrevo 249, então eu vou contar da direita para a esquerda, são 2 zeros, eu saio daqui e boto a vírgula aqui, 2,49. Aqui eu tenho 84, eu escrevo 84 e vou deslocar a vírgula 3 casas. Você vai escrever 84 e vai colocar 3 casas para, você vai deslocar da direita para a esquerda, colocar 0,0. Essa é a maneira de você também escrever esses números, né? Ou seja, vamos colocar um exemplo aqui. Você tem 2,23. Esse número aqui, vai escrever ele em forma de fração decimal, você vai fazer 2, 2, 3, vai escrever o número 1 com 2 zeros. Ou seja, 223 centésimos. Se você for fazer o processo contrário, que seria transformar a fração decimal em número decimal, você vai escrever o 2, o 2 e o 3, que é o numerador, e como são 2 zeros, você vai deslocar a vírgula da direita para a esquerda. Então vai sair daqui para cá e fica 2,23. E aqui, por último, né, eu quero estar comentando com vocês essa parte aqui, que é da forma decimal para a forma fracionária. Ou seja, você tem aqui o contrário agora. Você tem um número decimal, 3,9, 3 inteiro e 9 décimos. A forma de número misto, 3 inteiro e 9 sobre 10. 3 inteiro mais 9 décimos. Mesmo denominador, né? Você vai escrever 30 décimos mais 9 décimos vai ser igual a 39 décimos. Nesse processo aqui, o menor múltiplo comum de 1 e 10 é 10. Ó. Então, esse 10 dividido por 1 dá 10, multiplicado por 3, você vai encontrar aqui 30. Né? Então, aqui no outro caso, eu tenho 2,16. Então, de forma bem simples aqui, o que você vai fazer? Você vai escrever o 2, o 1 e o 6, e bota o 1, 2 zeros. Simplificando, dividindo tudo por 4, vai ficar 54,25 avos. Mesma coisa você vai fazer aqui, ó.
Você vai escrever o número 25 no numerador e o denominador é o número 1, seguido de 3 zeros. Depois, simplificando, você vai encontrar 1,40 avos. Aqui nós temos aqui uma coisa interessante, que é a reta numérica, né? Onde localizar esses números, né? Onde localizar esses números na reta numérica, onde é que eles ficam, né? Localizados na reta numérica. Então já sabemos que os números naturais podem ser representados em uma reta numérica. O mesmo ocorre com os números racionais. Veja o exemplo. Então, imagina que você tem uma reta numérica, uma régua, né? Vou imaginar aqui. Você tem aqui o número natural 0, depois do 0 o número 1, mesma distância para frente, vamos colocar o 2, mesma distância para frente o 3. Então, esses números que eu coloquei aqui, 0, 1, 2 e 3, eles estão representados na reta numérica. Então, o que a gente vai mostrar aqui é como localizar esses números decimais também numa reta numérica. A primeira coisa, representar na reta numérica o número racional decimal 0,25. Se quisermos representar um número decimal em uma reta numérica, uma das possibilidades é encontrar sua forma fracionária. No caso, 0,25, então teremos 1/4. Por que fica 1/4? Porque esse 0,25, a sua forma de fração é 25 centésimos, né? Simplificando, dividindo 25 por 25 dá igual a 1. E 100 por 25 dá igual a 4. Então, esse valor 0,25, a sua forma fracionária simplificada, é igual a 1/4. Sabemos que o número 1/4 está localizado entre os números 0 e 1. Olha, por quê? Mas aqui é para a gente pensar assim, se o numerador é menor que o denominador, o número ele é menor do que 1. É por isso que se fala aqui que ele vai estar localizado entre o 0 e o 1. Certo? Então, nesse caso aqui, do meu exemplo, você teria do 0 para o 1, ele vai ser dividido em 4 partes iguais, e a primeira dela, você vai localizar que é 1/4. Ou seja, do 0 para 1 você divide em 4 partes, e a primeira que vai estar localizado 1/4. É o que está dizendo aqui, ó. Sabemos que o número 4 está localizado entre os números naturais 0 e 1. Então vamos dividir o segmento AB, que vai do 0 até o 1, em 4 partes. Vamos colocar aqui, segmento AB, que vai do 0 até o 1, vai ser dividido em 4 partes, como eu tinha falado antes. E considerar uma dessas partes, a partir do ponto A para a direita, né? Você vai sair do ponto A para a direita e considera uma, você chegou aqui exatamente no 1/4. Comparar e ordenar números racionais na forma decimal é dizer quem é o número maior, né? A seguir, veremos como comparar e ordenar números decimais em uma reta numérica, né? Partindo de 3 números decimais, 2,25, 2,75, 3,25. Se quisermos conhecer o maior desses números, basta olhar para a parte inteira. Então, eu olho para a parte inteira, eu vejo aqui 2, 2, 3. Então, esse aqui eu já sei que é o maior de todos, certo? Que tiver a maior parte inteira será o maior. Assim já conseguimos perceber que 3,25 é o maior entre os 3 números. Para descobrir qual é o valor maior entre 2,25 e 2,75, comparamos sua parte decimal. O que tiver o maior valor na parte decimal será o maior número. Então aqui, na parte decimal, aqui tem 25 e o outro tem 75. Então, esse aqui é maior do que 2,25. Então, podemos escrever dessa maneira, usando o sinal do maior que, né? 3,25 maior que 2,75, maior que 2,25.
Outra maneira de dizer isso é dizer, aqui você teria na sua ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, e aqui na ordem crescente, 2,25 menor que 2,75, menor que 3,25. E a representação na reta numerada ficaria assim, ó, entre o 2, né, e o número 3, está aqui. Aqui eu tenho 2,25, aqui eu teria 2,5, aqui 2,75 e aqui 3. 3,25, 3,5, 3,75 e aqui 4. Né? Então a localização desse número está aqui. Então, muitas das vezes a gente pode ter dúvida, mas aqui veja que esse número, esse 2,25, ele é o número 2 inteiros e 25 centésimos. Só que eu posso escrever também 2 inteiros e 1/4. Então, aqui eu tenho 2 inteiros. E escrever 1/4 é dividir esse segmento aqui, do 2 até o 3, dividir em 4 partes. Eu vejo aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E eu vou considerar a primeira, que seria aqui, vou localizar 2,25. A mesma coisa acontece aqui com esse número 2,75. 2,75, ele é 2 inteiros e 75 centésimos. Posso escrever também como sendo 2 inteiros e dividindo tudo por 25, ó, você tem 75 por 25 dá 3 e aqui 4, né? Então fica 2,75, corresponde aqui também para nós a 2 inteiros e 3/4. Então você teria que dividir do 2 até o 3 em 4 partes e vai contar 3, ó, a partir do 2. Então você tem 1, 2, 3. Então esse número que está aqui, 2,75, ele também pode ser escrito como sendo 2 inteiros e 3/4, tá certo? Então fica aqui a explicação desse conteúdo. Os colegas agora, de posse dessas informações, pudessem estar respondendo as atividades que tem na página 177, você responde, tira uma foto e manda para mim pelo WhatsApp, tá certo? Então, bons estudos aí e uma boa tarde a todos.